Gênesis capítulo 50, verso 20, a Bíblia nos fala sobre a história de José, mais conhecido como José do Egito, e também nos revela o poder e a misericórdia do nosso Deus. O Deus que é poderoso para reverter maldição em grande bênção e vitória para a nossa vida, porque foi isso que Deus fez na vida de José. José foi um dos filhos de Jacó. José foi um rapaz sonhador. José tinha muitos sonhos e devido aos seus sonhos, ele despertou muita inveja e ódio por parte dos seus irmãos, que não suportavam mais falar com ele amigavelmente. Então venderam José como escravo para alguns ismaelitas que estavam descendo para o Egito. E ali José ele se tornou escravo e serviu Potifar, que era o capitão da guarda do faraó na época. A partir da casa de Potifar, José ele foi conduzido ao cárcere, à prisão, e ali José ficou muitos anos, até o Deus enviar sonhos a Faraó, e José foi levantado como alguém que foi lá e interpretou os sonhos de Faraó, através do poder de Deus na vida dele. Então o Senhor exaltou José e colocou ele como governador do Egito, de modo que José ele estava abaixo apenas do Faraó. Nada entrava e nem saía do Egito sem antes passar pelas mãos de José. Nenhuma luta, nenhuma dificuldade, nenhuma traição que José passou foi capaz de pará-lo e impedir o propósito de Deus de se cumprir na vida dele, porque a Bíblia diz que a mão do Senhor estava sobre a vida de José, de modo que tudo que ele fazia, ele prosperava, ele era abençoado, porque Deus estava com ele. Então no verso 20 do capítulo 50 de Gênesis, aqui é José falando, ele está fazendo essa declaração e ele diz, ele está dizendo aos irmãos dele: vós bem intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um grande povo. Então aqui José está fazendo essa declaração para os irmãos dele. Ele está liberando perdão para os irmãos, tudo aquilo que os irmãos fez na vida dele. Ele não guardou ódio, não guardou rancor, mas ele liberou perdão para os irmãos, porque José sabia que tudo aquilo que havia acontecido na vida dele foi através da permissão de Deus. José ele se tornou uma bênção em período de maldição. Então toda luta, toda dificuldade, tudo aquilo que nós passamos está apontando para um propósito maior daquilo que Deus ele tem na nossa vida. Quem sabe hoje você está passando por uma situação semelhante a José. Quem sabe você foi traído, foi caluniado, está passando uma fase da sua vida de grande luta, grande dificuldade. Quem sabe você não está entendendo, mas através da Bíblia, a palavra de Deus, da história de José, o Senhor está nos dizendo que tudo isso que tem acontecido está apontando para aquilo que Deus ele tem a realizar na sua vida. Porque toda essa luta, essa dificuldade, ela não vem para nos matar, mas sim para nos fortalecer e para fazer com que nós venhamos viver o propósito que o Senhor tem na nossa vida. E aí se cumpre aquilo que Paulo escreve no capítulo 8 da carta aos Romanos, verso 28, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados de acordo com o seu propósito.